Você sabia que 80% dos seus pensamentos são negativos ou distorcidos? E o pior, eles ativam emoções incômodas como ansiedade, medo, raiva, tristeza. No vídeo de hoje eu vou te ensinar duas técnicas comprovadas para você lidar com esses pensamentos intrusivos, incômodos e mudar a relação que você tem com a sua própria mente. A mente humana é como um rádio que nunca desliga. O tempo inteiro ela está trazendo à consciência pensamentos. Uns você gosta, outros você não gosta, uns são intrusivos, repetitivos, te incomodam. O problema não é pensar. O problema é você acreditar em todos esses pensamentos ou não saber o que fazer com eles. Você precisa assumir uma postura de analisar e observar os seus pensamentos. Sócrates tem uma frase que diz: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, precisamos examinar a nossa vida a partir dos nossos pensamentos, pois são eles que determinam a nossa realidade. Uma pessoa que enxerga a vida sempre com pensamentos pessimistas, ela vai enxergar a vida como algo ruim. Outra pessoa que olha para a vida de uma forma mais realista, entendendo os seus perigos, as suas dificuldades, mas também as suas oportunidades, com certeza vai ter uma vida muito mais satisfatória. As técnicas que eu vou te ensinar hoje são perguntas socráticas e a segunda, desfusão cognitiva. A primeira serve para você investigar melhor os seus pensamentos e não ficar apenas passivo acreditando em todos eles. E a segunda vai te ajudar a lidar com aqueles pensamentos que mesmo que você o questione, ficam ali. Mesmo que você sabe que eles não sejam verdadeiros, ficam repetindo na sua mente. Porque isso pode acontecer. O problema, como eu falei, não é esses pensamentos virem, é você não saber lidar com eles. As perguntas socráticas é como se fosse um interrogatório elegante. Você assume uma postura de observador e juiz na sua própria mente. A sua mente ela pode trazer pensamentos de uma forma como se ela fosse um advogado de acusação. O tempo inteiro ela está acusando, está dizendo coisas como verdadeiras e às vezes a gente não sabe o que fazer, pois esses pensamentos eles ativam emoções, essas emoções muitas das vezes nos dominam, nos roubam de nós mesmos. Aqui você vai precisar assumir uma postura, antes de tudo, de observador. Você precisa olhar esses pensamentos não como verdades absolutas. Pensamentos são apenas pensamentos. Eles não são fatos. Não é porque eu pensei que algo vai acontecer que algo vai acontecer. Isso é um misticismo e muitas das vezes, se a gente for analisar, quase nunca acontece. O problema é que se acontecer uma vez, a gente só olha para essa vez que aconteceu. As outras vezes a gente ignora. Ou seja, a gente não está fazendo uma análise de evidência. Isso é fundamental para que você não seja refém dos seus pensamentos. Se você pega os seus pensamentos como verdades absolutas e não como alguém que está analisando as evidências, você não vai conseguir lidar com eles. Então, essa é a primeira lição. Você precisa analisar as evidências. Evidências é algo externo concretiza o que eu estou pensando? Existe alguma prova sobre isso? Existe algum fator no ambiente que determina isso que eu estou pensando? Isso é uma análise de evidência. Então, esse vai ser o nosso foco. Não analisar os nossos pensamentos de acordo com as nossas emoções, porque as emoções muitas das vezes podem nos enganar, mas sim a partir dos fatos, a partir das evidências. E aqui eu vou te trazer 6 perguntas socráticas que vão te ajudar nesse questionamento de maneira saudável e correta. O primeiro, como eu já trouxe aqui introdutoriamente, são as evidências. Então a primeira pergunta é: que situações, que fatos favorecem e contrapõem aquilo que eu estou pensando? Por exemplo, o meu chefe fez uma crítica sobre o meu trabalho, sobre alguma coisa que eu apresentei. E aí eu pego esse feedback como se fosse: ele vai me demitir.
Esse foi o meu pensamento. Aí eu começo a ficar muito ansioso, nervoso, desesperado. Isso me domina por completo. Porém, existem evidências que favorecem essa minha crença, esse meu pensamento de que eu vou ser demitido? Existem evidências que contradizem esse pensamento? Então, por exemplo, quando ele critica o trabalho de outras pessoas, essas pessoas são demitidas? Por exemplo, não. Ele critica porque isso faz parte da função dele, ele tem esse perfil de analisar criticamente, de trazer contribuições. Então, peraí, eu tenho evidências que não necessariamente uma crítica negativa, uma crítica sobre algo que eu preciso melhorar, vai levar a uma demissão. Então, essa é a primeira pergunta socrática que você deve se fazer, buscar evidências, o que favorece e o que contrapõe esse meu pensamento. O segundo ponto são alternativas. Toda vez que você estiver vivendo uma situação, você vai ter um primeiro pensamento. E é muito tendencioso acreditar nesse primeiro pensamento porque ele vem carregado de uma emoção. Só que, como eu falei, pensamentos são apenas pensamentos. Então eu preciso me questionar quais são as outras alternativas sobre essa situação. O que mais pode acontecer a partir disso que eu estou pensando? Então, se ele fez uma crítica, talvez ele só queira que eu me desenvolva, talvez ele queira mais clareza, talvez ele queira entender melhor o meu trabalho e não necessariamente ele quer me demitir. Então, olhar a situação a partir de outras alternativas é fundamental para que eu tenha essa flexibilidade e escolha a alternativa que melhor se encaixa. Terceiro passo, consequências. Quais as consequências eu terei se eu acreditar 100% nesse pensamento? Então, se eu acredito 100% de que eu vou ser demitido, qual é a consequência? Eu vou ter muita ansiedade, eu não vou conseguir raciocinar direito, eu não vou conseguir melhorar no que eu estou ali tentando fazer. Percebe? Às vezes esse pensamento gera uma consequência e essa consequência que ele gera, às vezes favorece ao pensamento que eu tive. Porém, se eu assumisse uma outra postura de analisar a situação, de observar com calma, talvez eu não teria essa consequência. Então, sempre se questione, se eu acreditar 100% nesse pensamento, qual a consequência disso? E qual a consequência de eu acreditar em outras possibilidades, em outras alternativas, que é o segundo que eu acabei de falar. Então, é fundamental também você analisar as consequências que o seu pensamento te traz. Quarto ponto, utilidade. Esse pensamento que eu tive de que eu vou ser demitido, me ajuda ou me atrapalha? O pensamento que eu tive de que alguém vai me largar, não vai querer mais namorar comigo, me ajuda ou me atrapalha? Pensar no pior, me ajuda ou me atrapalha? É muito importante você observar a utilidade desse pensamento. Porque se você só está pensando no pior, vou ser demitido, isso não te ajuda. Porque você não constrói estratégias de melhorar. Você precisa observar como os meus pensamentos me afetam. Se eles me atrapalham, se eles me ajudam, se eles me levam a evoluir, se eles me levam a diminuir a minha qualidade no que eu estou fazendo. Então, a utilidade é fundamental. Então, observe sempre, esse pensamento me ajuda? Não. Qual pensamento me ajudaria? Como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para ser mais claro no que eu estou falando? O que eu preciso fazer para ser mais efetivo, para resolver esse problema? Às vezes, o nosso pensamento fica ali no problema e esquecemos da solução. Então, como eu poderia ter um pensamento mais útil para essa situação que eu estou vivendo? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é conselho externo. Muitas das vezes nós somos influenciados por essa pressão que fazemos a nós mesmos. Às vezes a gente não analisa a situação igualmente para nós e para os outros. Quando é para os outros, às vezes a gente entende todo o contexto. Por exemplo, não, isso não vai acontecer, porque existem essas e essas e essas opções, essas outras possibilidades. Entende? Só que quando é pra gente, a gente sempre acha que é o pior. A gente sempre se coloca uma pressão, a gente sempre se cobra, a gente sempre pensa na catástrofe da situação. Isso ocorre porque, como eu falei, a gente tende a trazer uma pressão maior para nós mesmos. Só que isso às vezes não ajuda, só atrapalha. A gente precisa entender a situação como ela é. Então, se fosse um amigo meu, uma amiga minha passando por essa mesma situação, o que eu diria? Como eu aconselharia? Como eu a orientaria? É fundamental vocês fazerem essa pergunta
para você enxergar a situação de uma forma mais ampla. Então sempre traga essa parte do processo. O que eu falaria para outra pessoa? Por exemplo, se você é uma pessoa que se cobra demais. Eu estou me cobrando porque eu deveria acertar 100%, acertar tudo, não posso errar nada. O que eu diria para uma amiga nessa situação? Geralmente as pessoas diriam, não, faz parte o erro, é a primeira vez que ela fez isso, errar faz parte para aprender. Só que quando é para elas, não posso errar, tudo que eu fiz não vale a pena, tudo que eu fiz não serve para nada. Percebe como isso é uma análise injusta e muitas das vezes equivocada da situação? Então é muito importante também eu olhar a situação não só pelo ponto de vista central aqui em mim, mas de uma forma ampliada, incluindo o que eu diria para outras pessoas. E o sexto e último ponto é a proporcionalidade. Às vezes a gente só pensa no pior. Não, o pior, a catástrofe. A mente humana ela tem esse mecanismo porque ela sobrevive a partir disso. Se eu penso no pior, eu não vou ser surpreendido pelo pior. Só que isso não ajuda na maioria das situações, porque às vezes não é o pior que vai acontecer. E se você pensa no pior, você se prepara para o pior. E aí você não vive as melhores opções. Às vezes ele queria que você melhorasse, que você atingisse a sua melhor versão naquele trabalho, naquela situação. Mas você está pensando, eu vou ser demitido. Aí você começa a ter desesperança, desespero. E aí aquilo que era a função do pedido do seu chefe, por exemplo, de te fazer melhorar, não funciona, te faz piorar. Então, toda vez que você estiver tendo um pensamento de pior hipótese, reflita. Ok, eu pensei no pior. Agora, qual é a melhor opção e qual é a mais provável? Sempre tem três formas de a gente olhar uma situação. A pior hipótese, a melhor hipótese e a do meio, que é a mais provável. Geralmente o que acontece é a mais provável. Geralmente quase nunca esse pior pensamento se concretiza. Geralmente a gente fica na situação que ocorre com mais probabilidade. Então geralmente ele fez essa crítica porque um ponto precisa melhorar, e aí eu vou melhorar, e aí depois ele vai gostar do que eu fiz e eu vou melhorar continuamente o meu trabalho. Então foca na proporcionalidade. Entenda que eu posso olhar a situação de várias maneiras, de uma maneira pior, de uma maneira melhor e o meio termo, que é o mais provável. Então aquilo que parecia ser um tsunami impossível de lidar, se transforma em uma onda que você pode surfar. Emoções que estariam no nível 10 vêm para o nível 8, para o nível 7, para o nível 6 e você consegue lidar com a situação de uma forma muito melhor, muito mais saudável, muito mais equilibrada. Você sai dos extremos, você sai do desespero e vem para uma forma de lidar com a situação de maneira serena e de maneira focada no que você precisa fazer e você não se perde nos seus próprios pensamentos. Faz sentido para você até aqui? Comenta aí. Tem algum pensamento negativo que muitas das vezes você se perde nele, mas que se você fizesse esses pontos que eu trouxe, você conseguiria olhar para a situação de uma forma muito mais equilibrada? Porém, existem momentos que mesmo que você faça essa análise de evidência, mesmo que você entenda que ele não tem lógica, mesmo que você saiba que ele não é real, eles continuam ali martelando. Não são todos, são alguns específicos, mas eles ficam ali, todo dia, toda hora, martelando, martelando. Independente do que você faça, do que você pense, do que você questione, eles tendem a assumir o protagonismo na sua mente. E eu sei que são pensamentos muito desconfortáveis, esses pensamentos intrusivos que te geram ansiedade, que te geram muitas das vezes medo, raiva, uma tristeza intensa e profunda, eles são difíceis de serem lidados. Para esses pensamentos, quando você chegar nessa situação de analisar evidências, questionar e não surtir efeito, a gente parte para uma segunda estratégia, que nela a gente não fica questionando ou tentando entender o melhor pensamento. A gente simplesmente olha para esses pensamentos sem nos identificarmos com eles. Em vez da gente estar na fusão com o pensamento, a gente faz uma desfusão. A gente chama isso de desfusão cognitiva. Eu não fico mais confundido ali com aquele pensamento. Eu entendo quem sou eu e o que é o pensamento. Porque como eu falei,
Pensamentos não são fatos, são apenas pensamentos. E se eu quero ter uma vida saudável e mais equilibrada emocionalmente, eu preciso entender que eu não sou o pensamento e eu tenho que ter a habilidade de observar. Pensa que os pensamentos são como nuvens no céu e você observa essas nuvens. Algumas podem estar carregadas de chuva, outras não. Algumas podem ser grandes, outras pequenas. Algumas podem ter um formato bonito, outras um formato estranho. Mas você apenas observa essas nuvens. É mais ou menos assim que a gente deve fazer com os nossos pensamentos. Aprender a observá-los. A desfusão cognitiva é uma técnica da terapia de aceitação e compromisso. E o objetivo dela não é ficar questionando ou tentando melhorar o pensamento. O único objetivo dela é observar esse pensamento. Aqui o nosso foco não é mudar os nossos pensamentos, mas sim mudar a relação que nós temos com esse pensamento. Pensa no seguinte, pensa que você está na sua casa e tem um parente seu que ele é um pouco incômodo, ele fala coisas que ninguém concorda, ele é aquela companhia que às vezes é até um pouco chata. Qual é a melhor estratégia? É você ficar o tempo inteiro questionando ele no que ele está falando? Às vezes a melhor estratégia é você ignorar, não dar importância tanto assim para o que ele está falando. Assim também a gente faz com os nossos pensamentos. A gente até não gosta deles, até se incomoda um pouco com eles, mas em vez da gente ficar dando atenção para eles, a gente vai dar atenção para outras coisas que a gente quer observar e viver. Para explicar a relação que você vai ter com esses pensamentos, eu vou trazer uma metáfora. Suponha que você é um motorista de um ônibus e esse ônibus é a sua vida e você está indo em direção aos seus objetivos, àquilo que é importante para você. Só que durante esse percurso entra vários passageiros. Alguns são agradáveis, outros desagradáveis. Entra alguns monstros nesse ônibus. Alguns deles gritam, falam coisas que você não concorda, falam coisas que te atrapalham, que te causam emoções intensas. Você pode ficar toda hora parando o seu ônibus, ou seja, parar o caminho dos seus objetivos e ficar discutindo, querendo tirar esses monstros. Só que às vezes eles não saem desse ônibus. Ou você pode assumir uma postura de ignorar esses monstros e focar no seu caminho. Isso é a desfusão cognitiva. É você observar, olhar, mas não se identificar, não precisar mudar esses pensamentos. E para fazer esse processo de observar os pensamentos, eu vou trazer duas estratégias. A primeira é você nomear esses pensamentos. Por exemplo, está vindo o pensamento de catástrofe, está vindo o pensamento de tudo ou nada, está vindo o pensamento de que nada dá certo, está vindo aquela vozinha que a minha mãe dizia que eu não vou conseguir nada na minha vida, está vindo aquela vozinha das pessoas que me criticavam. Muitas das vezes a gente vai levando essas vozes que fizeram parte da nossa vida e elas ficam se repetindo. Mas aqui o seu objetivo não é se identificar com essas vozes, é você assumir uma postura de protagonista. Então começa a nomear esses pensamentos. Usa os seus próprios nomes, nomes que façam sentido para você. E a segunda estratégia é uma estratégia mais humorística, ela traz mais leveza para esses pensamentos, que é você pensar em um personagem de desenho animado. Lembra de um personagem que você achava engraçado ou que você até nem gostava tanto assim? E toda vez que vier esse pensamento, você pensa nele com a voz desse personagem. Por exemplo, Patolino, por exemplo, Pica-Pau, outros personagens que você acha engraçado e você coloca essa voz. Isso é importante para mostrar para sua mente que são apenas pensamentos e que você não precisa levar eles como verdades absolutas ou tão sério assim. E agora que você aprendeu, a dúvida deve ser: quando usar cada um desses? Vai depender de como vem esses pensamentos. Inicialmente, você tenta ter a abordagem de questionar com as perguntas socráticas. Você vai analisar logicamente esses pensamentos e vai buscar as evidências e outras formas de enxergar a situação. Essa é a melhor forma inicialmente de você abordar um pensamento. Porém, se esses pensamentos continuam se repetindo, você vai para a segunda estratégia,
que é criar uma observação distanciada deles, muitas das vezes trazendo essa voz de um desenho animado, ou então nomeando esse pensamento como uma outra coisa além de você. Ah, o pensamento de catástrofe, o pensamento de tudo ou nada, o pensamento da pior opção. Você vai assumir essa postura nesse segundo momento. E se você percebe que esse pensamento vem várias e várias vezes, aí você já vai para essa segunda estratégia diretamente, porque você já sabe que esse pensamento ele não muda com uma análise de evidências, uma análise mais lógica. Ele precisa mesmo é de distância, é de apenas observar e deixar ele, até que ele diminua e desapareça. A mente mente. Ela muitas das vezes inventa, dramatiza, exagera. E você precisa não acreditar sempre no que ela está te dizendo. O objetivo aqui não é você achar que tudo que você pensa é mentira. Não é isso. O objetivo aqui é você encontrar o equilíbrio entre as coisas que a sua mente diz que são verdades e as coisas que a sua mente diz que são precipitações, distorções. É para isso que você vai utilizar essas técnicas, para encontrar esse equilíbrio, trazendo um pouco mais de lógica e evidência com as perguntas socráticas e um pouco mais de leveza e de distanciamento de pensamentos incômodos com a desfusão cognitiva. Eu espero que esse tema tenha ficado claro para você. Se você gostou, deixa aí o seu gostei para eu saber que esse vídeo fez sentido para você. Comenta aqui o que você achou do vídeo de hoje, qual das duas técnicas fez mais sentido para você. E se você tiver dúvidas ou sugestões para próximos vídeos, deixa aí que vai ser um prazer responder o seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e eu vou deixar aqui duas sugestões de vídeos para que você continue acompanhando outros conteúdos.